Deus, muito agradecidos estamos pela oportunidade de estar aqui, Dios, estamos muy agradecidos por la oportunidad de estar acá, por participar dos conhecimentos e dos estudos dessa etapa da Terra. por tener participación en los conocimientos y estudios en esta etapa de la Tierra. A gente sabe que a gente é fruto das circunstâncias, não por mérito próprio, Sabemos que somos frutos de las circunstancias y no por mérito propio, mas estamos muito agradecidos pela oportunidade. pero agradecemos mucho por la oportunidad. Isso agradeço em nome de Jesus. Amém. Lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Então, não lembro, quantas pessoas tínhamos a última vez. No me acuerdo cuántos éramos la última vez, Um breve resumo do que foi falado. pero un breve repaso de lo que se dio. A gente estava revisando os estudos que foram feitos 2 fins de semanas atrás. Estuvimos haciendo revisión de los estudios que fueron hechos hace 2 fines de semana. Eu entendo que também não foram os melhores horários, alguns dos estudos daquele fim de semana. Yo también entiendo que algunos de los estudios de ese fin de semana no tuvieron los mejores horarios. Mas a nossa revisão da semana passada, eu acho que foi um chamado a um alerta de que é muito importante esses estudos. Y pero nuestra revisión de la semana pasada creo que fue un llamamiento a despertar de que estos estudios son muy importantes. Ahm, então hoje eu acho que deveríamos ter mais capacidade de ter conversa entre a gente. Entonces, hoy yo creo que tendríamos que tener más capacidad de tener una charla entre nosotros. Então vamos tentar fazer isso. Entonces, vamos a intentar hacerlo. Alguém estaria confortável, se sentiria à vontade de compartilhar um pouco do que mais gostou, do que mais lembra ou do que ficou com vocês da semana ¿Alguien passada. acá se sentiría cómodo de compartir lo que más le gustó, de lo que se acuerda, de lo que estuvimos hablando la semana pasada? Eu vou pegar uma pessoa, então. Voy a elegir a alguien entonces. Uma pessoa que eu sei que estava na semana passada e que conversamos um pouco até. O Luciano. Una, una persona que yo sé que estuvo la semana pasada y que hasta estuvimos hablando un poco, que es Luciano. Não, não é tudo, Luciano, é simplesmente as tuas impressões de tudo que foi falado. No todo el estudio, sino tus impresiones de lo que fue dicho. Bom dia a todos e todas também. Buen día a todos. Assim, o que mais me impressionou na revisão dos estudos da última semana Lo que más me causó impresión en la revisión de los estudios de la semana pasada foi com relação, principalmente, a nossa mudança, né, da visão com relação a indivíduo para instituição. tiene que ver con el cambio en nuestra visión en relación a personas y a instituciones. É, eu até conversei com o Pedro, né, na semana passada que eu não tinha conseguido revisar todos os estudos, né, das apresentações do Kurt e também do Blex, né?
Mm. Yo hasta estuve hablando con Pedro que la semana pasada no pude hacer la revisión de los estudios de Curtis y Blessing, Mas eu consegui assistir a apresentação do Ancião Parminder numa quarta-feira, logo após essas apresentações. pero sí yo pude ver la presentación del anciano Parminder en un miércoles que siguió estas presentaciones. E o que me impactou assim foi com relação a essa mudança, né, de visão que nós estamos tendo da relação de indivíduo para instituição e os Y lo que, impactos. y lo que me impactó fue el cambio que tuvimos en la percepción de individuo y e institución. E os impactos que isso vai ter na nossa visão, principalmente com relação à salvação. Y los impactos que esto generará en nuestra visión con relación a la salvación. Acho que é Você tem isso. alguma implicação, Luciano? Não que você esteja certo, mas alguma implicação que você já Eh, pensou? Luciano, ¿tenés alguna implicación de lo que viene de eso? No que estés correcto, pero ¿tienes alguna idea? Olha, confesso a você, Pedro, que durante esses dias eu fiquei bem reflexivo com relação a esse assunto. Ujú. Yo estuve pensando mucho en ese tema E principalmente, eu acho que eu até comentei com você com relação à pergunta e o texto que o ancião Parminder ele deixa no final da sua apresentação. y principalmente por el texto, estuve hablando con vos del texto que el anciano Parminder deja al final de su presentación. Ele deixa a pergunta, né? Com essa mudança na nossa visão, por que que a gente ainda precisa do movimento? Ujú. Y nos deja la pregunta, con esa visión, ¿por qué todavía necesitamos al movimiento? E ele deixa uma parábola, né, que é Mateus, eu não, acho que não lembro agora, mas ele deixa uma parábola de Mateus, né, que fala sobre o pai de família, né, que sai para poder buscar trabalhadores, e ele pede para que a gente pudesse estudar essa parábola. Y entonces nos habla de la parábola de Mateo, en que el padre de familia sale a buscar trabajadores. No me acuerdo el capítulo, pero nos pide que estudiemos esa parábola. E depois dessa apresentação, eu comecei a ler e estudar, e assim, a gente começa a ter várias reflexões em cima dessa parábola, né, e pensando no questionamento, né, que o senhor Parminder ele deixa. Ujú. Y luego de esa presentación empecé a estudiar y a tener muchos razonamientos, o bueno, a tener muchos pensamientos sobre la parábola que nos dejó. E assim, a conclusão direta lendo a parábola que eu cheguei é Ujú. na dinâmica da parábola, ela termina deixando a seguinte ideia, Y de lo que leí, la conclusión a que llegué, la parábola deja la siguiente idea, de que a recompensa para todos os trabalhadores que foram chamados é a mesma, independentemente do tempo do que eles são chamados. de que la paga para todos los trabajadores que fueron llamados es la misma, independiente del tiempo en que fueron llamados. E eu fiquei pensando com relação aos três grupos, como a gente sempre estudou, né? Os sacerdotes, levitas e netineus. Y entonces E, pensé sobre los tres grupos que siempre estuvimos estudiando, sacerdotes, levitas y netineos. e assim, embora talvez
como sacerdotes, fomos os primeiros a ser chamados, Y mas aunque como sacerdotes fuimos los primeros a ser llamados, pero é, a recompensa, né, a salvação, ela vai ser algo que vai ser dada de maneira igual para todos, independentemente do tempo a qual chegou, né? ujú, la recompensa, la salvación será regalada a todas las personas, no importa si viniste antes o después. Foi isso. É a sua forma de falar que os netineus se salvam, né? Es tu manera de decir que los netineos se salvarán. ¿No es eso? Sim, sim. Que Sí, não, também não é uma coisa muito nova. que no Tipo, es algo muy nuevo. eu acho que muitas pessoas já acreditavam que as pessoas é, que qualificam como netineas são salvas. Yo creo que las personas ya entendían que las personas que se califican como netineos estarán salvas, tendrán salvación. Você não está incluindo o mundo inteiro nessa fala, Luciano. Tú estás incluyendo al mundo todo el mundo en tu Sim, Declaração. sentencia. Perdón. é porque na Sim. parábola há um questionamento, né, daqueles que são chamados primeiro. Porque en la parábola se cuestiona a las personas que son llamadas primero cuestionan. Só um pouco. Tu falou sim. Sim, sim o quê? Sim a qual pergunta? Dijiste sí, ¿para cuál pregunta? Com relação aos netineus e o mundo, né? Você colocou. Con relación a los netineos y al mundo. Ainda não sei. Tu falou sim para qual pergunta? Aún no entendí. ¿Para cuál pregunta? Com relação ao mundo, Con quando você relación perguntou. al mundo. Ou seja, o mundo, independentemente de quem a pessoa seja, está incluída nessa recompensa. O sea, el mundo independiente de quien sea la persona está incluida en esa recompensa. Acredito que sim, Creo que mas sí. não tem uma ideia totalmente completa ou, não sei, finalizada. Tá certo, tá certo. Não, eu sei que não estamos escrevendo em pedra. Creo que sí. Todavía no tengo una idea muy cerrada, pero está bien. No, no lo estamos escribiendo en piedras, en la Alguém, roca. alguém talvez tenha um questionamento usando a mesma parábola, que gostaria de falar alguma coisa? ¿A alguien le gustaría compartir alguna pregunta que tenga sobre la misma parábola? Ok? Vamos deixar por aí. Em, voltando um pouco para nossas linhas aqui, dá para ver ainda? Sí, volviendo a nuestras líneas, la prevé. Em, vamos lembrar de umas duas, três coisas importantes. Nos acordaremos de dos o tres cosas importantes. A primeira é que o Israel antigo é o único registro completo de como Deus lida com o povo. La primera cosa es que Israel antiguo es el único registro completo de cómo Dios lidia con el pueblo. E a nossa chave para entender Adventismo e humanidade. Y también la llave para que podamos entender el adventismo y la humanidad. Porque a história do Adventismo e da humanidade ainda está em curso. Porque la historia del adventismo y de la humanidad todavía siguen. Israel
a história de Israel está concluída. Y la historia de Israel ya se concluyó. Está concluída e escrita. Y está también escrita. Baseado nisso, vários princípios ficam fixos. Basado en eso, se fijan varios principios. Uma, a Uno, lei é rainha e não Deus. que la ley es reina y no Dios. Ou seja, Deus pode ter emoções, mudar de opiniões, O sea, Dios puede tener emociones y cambiar de idea. e se tiver um soberano de humor instável que pudesse agir por impulso, Y si tuviésemos una persona soberana con humor instable que fuera a actuar con impulso, a justiça impulsivamente, jamais poderia ser garantida. la justicia jamás podría ser garantizada, Pelo menos não para sempre. al menos no por siempre. Então, por isso, a justiça precisa estar depositada na lei, Entonces, por eso, la justicia tiene que depositarse en la ley não numa pessoa. y no en una persona. Esse é princípio um. A lei é Es, rainha, não Deus. este es el primer principio de que la ley es reina y no Dios. Dois, Dos, o mundo em que você vive limita até onde a lei dá igualdade. el mundo en que vivís limitará a la manera como la ley dará igualdad. Então, vou repetir. O mundo em que você vive limita El mundo en que vivís limita até onde a lei dá igualdade. hasta dónde la ley dará igualdad, Até onde pode dar igualdade, até onde pode ser entendida e aplicada. hasta dónde puede dar, hasta dónde la igualdad puede entenderse y hasta dónde la igualdad puede ser aplicada. Vamos dizer assim, não sei se vocês acham contraditório, Digamos así, no sé si piensan que es algo contradictorio, porque estamos dizendo, a lei é a que manda, porque estamos diciendo que es la ley quien manda, mas ao mesmo tempo a lei está limitada ao mundo em que as pessoas vivem. pero al mismo tiempo la ley se limita al mundo en que viven las personas. Isso explica porque a aplicação da lei claramente tem mudado conforme o tempo passa. Y eso explica por qué la aplicación de la ley ha cambiado claramente según el paso del tiempo. Se você quiser usar o modelo constitucional, a gente falava de emendas à Constituição. Y si quieres usar el modelo constitucional, hablamos de las enmiendas constitucionales. Você tem uma Constituição no início de uma nação, mas essas leis precisam mudar conforme o tempo passa. Entonces tienes una constitución al inicio de una nación, pero esas enmiendas pueden cambiar según el paso del tiempo. E não é que o passo do tempo crie a mudança, Y no es que el paso del tiempo cree los cambios, mas é que as circunstâncias vão mudando ao passo do tempo. pero las circunstancias van cambiando según el paso del tiempo. É, esses são dois pontos bem importantes. Son dos puntos muy importantes. A lei é rainha, La ley es reina, mas a aplicação dela está limitada ao tempo em que a pessoa vive. pero su aplicación se limita al tiempo en que vive la persona. Alguém tem algum comentário ou pergunta sobre isso? ¿Algún comentario o alguna pregunta sobre eso?
o Gabriel? Gabriel. Oi, Pedro. Assim, a minha pergunta é talvez de natureza um pouco teórica, Mi pregunta tal vez tenga una naturaleza un poco teórica, mas nós usamos exemplos da nossa realidade para explicar a dinâmica de como a realidade de Deus funciona. pero usamos ejemplos de nuestra realidad para explicar cómo la dinámica de la realidad de Dios funciona. E quando falamos em que a lei é rainha, Y cuando decimos que la ley es reina, no nosso mundo real, há órgãos que controlam que a lei seja aplicada. en nuestro mundo real hay órganos que controlan el cumplimiento de la ley. Aí tem órgãos que executam a lei. Hay órganos que ejecutan la ley. E eu acho que eu não entendi ainda bem como funciona isso nessa dinâmica aqui, no contexto de Deus. Y yo creo que no entendí muy bien cómo funcionaría esa dinámica en el contexto de Dios, Porque dá a impressão que ele une assim várias funções em si. pues que me da la impresión de que Él unifica muchas funciones en sí mismo. Eu não sei se vai para aí a discussão, mas talvez só para expressar uma pergunta que eu tenho. No sé si la discusión va a ese rumbo, pero solamente quiero expresar esa duda que tengo. Só para pegar de novo, e nessa pergunta em aberto, qual seria o papel de Deus? Solo para entender mejor, en esa pregunta, ¿cuál sería el papel de Dios Ou papéis, você falou de várias funções. o las funciones de Dios que dijiste de varios roles? O que eu digo é que Deus está forçado, ele tem que seguir a lei, Lo que digo es que Dios se encuentra obligado a seguir la ley, mas ao mesmo tempo parece ser só ele mesmo que controla que ele o faça. pero al mismo tiempo parece que Dios es la única persona quien controla que esté haciendo lo que está haciendo. Beleza, aí tá o ponto. Hum? Bueno, ¿tenés un punto? Queria falar mais uma coisa? ¿Te gustaría decir algo más? Ehm, não, não, E- eu acho que por enquanto é só isso. Eu acho No, por que mientras eso es todo. Perdón, essa. Quem quer falar? yo, Graciela. Dale, Yo había pensado algo similar, algo como que no me cuadraba mucho, porque ¿cómo puede ser que sea la ley la reina cuando Dios es el que hizo la ley? Eu Entonces, pensava em algo similar, não estava entendendo muito bem. Como pode ser a lei a rainha, sendo que Deus é quem fez a lei? y entonces justamente no, es como un poco el huevo y la gallina, que vino primero. Eh, Então é um pouco disso, de quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? eh, Como que no entendía mucho. Então não estava entendendo muito bem isso. Gabriel, ¿podrías responder? A minha resposta seria que podemos ter muitas perguntas complicadas, Mi respuesta es que podemos tener muchas preguntas complicadas, mas nem sempre elas talvez sejam relevantes. pero no siempre sean relevantes. Ahm, mas a gente entende a situação, não? O fato é que
a gente chega na conclusão que Deus está submetido à lei. Pero llegamos a la situación en que entendemos que Dios se está sometido a la lei. Então, a mim pessoalmente me interessa como entender melhor essa dinâmica e não tanto de eh, como chegamos a esse ponto e Entonces a mí Sí, me interesa entender mejor la dinámica y no cómo llegamos a ese punto. no, perdón, no era, lo hice como un chiste eso, sino simplemente entender cómo puede ser que la ley tenga más poder que Dios. A eso me refería. Uhum. Sim, claro, eu estava tentando, eu expressei como uma piada, mas eu queria entender como pode ser que a lei tenha mais poder do que Deus. Eu acho que é um debate claramente interessante. Creo que este es un debate claramente interesante. Eu acho que tem muitos ovos e galinhas, tipo de perguntas que ainda faremos até no céu. Creo que hay muchas preguntas del tipo huevo y gallina que aún estaremos haciendo en el cielo. Mas se a gente pula um pouco essa pergunta difícil, Pero si saltamos un poco esa pregunta difícil, é, eu acho que está no cerne do grande conflito, essa pergunta creo do que esta Gabriel. pregunta de Gabriel se encuentra en el centro del conflicto de los siglos. E a pergunta da Graciela também. Y la pregunta de Graciela también. Porque o questionamento é: tu diz que tu segue a lei, mas tu criou a lei. Porque la pregunta es, decís que seguís a la ley, pero la creaste. E ao mesmo tempo, tu é a polícia que determina quem segue a lei e quem não segue a lei. Y al mismo tiempo eres la policía que determinará quién está siguiendo y quién no está siguiendo la ley. Tipo, Satanás fala: tu é rei, tu é juiz, tu é advogado. Que garantias a gente tem de que estamos realmente sendo cuidados? Entonces Satanás dice, tú eres rey, eres juez, eres abogado. ¿Quién nos garantiza que estemos siendo cuidados? Somos realmente livres? ¿Somos realmente libres? Tipo, tem. Essa pergunta tá no cerne do grande conflito. Esta pregunta está en el centro del conflicto. E a observação, não é só uma observação adventista, leguaitiana, por exemplo, Y esta no es una observación solamente adventista o de Ellen White, mas desde a chegada da mensagem de igualdade com a Tess até hoje, pero desde que llegó el mensaje de igualdad con Tess hasta hoy, e de forma muito especial agora com essas linhas do Velho e Novo Pacto, y de manera muy especial ahora con las líneas del Nuevo y Viejo Pactos, a gente observa que Deus decide: não sou rei, não sou juiz, não sou advogado. y observamos que Dios decide, no soy rey o no solamente. Não sou juiz, não sou advogado, Así, no soy rey, no soy juez, no soy abogado. porque hoje já sabemos que a lei, a forma mais resumida de falar a lei é igualdade de direitos, né? Porque hoy, de manera resumida, sabemos que la ley es la igualdad de derechos. Talvez não chegamos ali semana passada, mas o princípio, tipo, básico da lei é que ela garante a vida de toda pessoa. Tal vez no llegamos a ese punto la semana pasada, pero el principio de la ley es que garantiza la vida de toda persona. Daí você vai para, sei lá, a época de Moisés, Entonces llegas al tiempo de Moisés.
Você sabe que Deus não está feliz com a forma em que a humanidade está vivendo, nem seu próprio reino. Y sabes que Dios no está feliz con la manera con que la humanidad está viviendo, ni siquiera en su propio reino. Nós podemos falar isso porque sabemos que o que Deus desejaria é que todo mundo estivesse feliz, bem, com saúde. Y podemos decir esto porque sabemos que lo que desearía Dios es que todas las personas estén bien, con salud y felices. Mas Deus sabe que vai ter milhares de anos para poder chegar a isso. Pero Dios sabe que todavía faltan millares de años para que lleguemos a eso. Daí eu falei que dos princípios que se tiram desse estudo é o seguinte: Entonces dije que uno de los principios que se saca de ese estudio es lo siguiente. o mundo em que você vive limita até onde a lei da igualdade chega. El mundo en que vivís va a limitar hasta dónde la ley de la igualdad llegará. A pergunta é: e por que o mundo limita a lei? ¿Y por qué el mundo limita la ley? Porque se Deus já sabe qual é a lei da igualdade, Porque si Dios ya sabe cuál es la ley de la igualdad, porque não a impõe ¿por qué no la impone? na história de Noé, na história de Moisés, na história dos juízes, na história de quem você quiser. En la historia de Moisés, de Noé, de los jueces, de quien quieras, Está ali o conflito. A lei é rainha, mas está limitada ao tempo. está ahí el conflicto. La ley es reina, pero se limita en el tiempo. Ela garante a vida e a lei é igualdade. Garantiza la vida y la ley es igualdad, Mas não dá para ser aplicada ao 100% em todas as épocas. pero no se aplica al 100% en todos los tiempos. Aí gostaria de ouvir vocês. Me gustaría escucharles. Não é só Deus que está limitado, No es solamente Dios quien se limita, porque Deus só pode obedecer à lei, porque Dios solamente puede obedecer a la ley. mas então por que parece que a lei esteve sendo violada por milhares de anos? Pero ¿por qué parece que la ley estuvo sufriendo violación por millares de años? Ao que chamamos de a lei está limitada ao seu tempo. Lo que decimos que la ley está limitada a su tiempo. Por que está limitada ao seu tempo? ¿Por qué se limita su tiempo? Bueno, yo creo que quizás porque Dios la llama la ley de la libertad. Entonces, solamente puede ser ejecutada cuando se elige libremente. En tanto la gente no entienda la ley, no puede ser juzgada por ella porque no tiene verdadera libertad, porque no comprende. Entonces, en la medida en que la humanidad Eh, no cree, Oh, ay, perdón, perdón, Carlos, perdón. pode fazer um resumo aí. é, porque a lei da liberdade. Então, as pessoas só podem cumpri-la livremente se a compreendem, e só podem ser julgadas por ela se estão escolhendo livremente. Eh, Vou, Ma- vou, vou, vou te parar aí, Graciela. Sí, Quem ia sí, falar? sí. yo, Matías, pero Tá, vai. yo no conozco todas las leyes que hoy existen y puedo cometer É, crímenes. não conheço todas as leis que existem e posso cometer crimes, Y a mí me van a condenar, sea que yo las conozca o no, porque están escritas. mas eu serei condenado se eu estiver conhecendo essas leis ou não, porque elas estão escritas. Eso. A Graciela tocou um ponto importante, A Graciela dijo algo importante, que ela garante a liberdade. que la ley garantiza la libertad, Mas o que está acima, a liberdade ou a igualdade? pero ¿qué es más importante, la libertad o la igualdad? Se as duas entram em conflito, qual fica por cima? Si las dos se chocan,
¿Cuál prevalece? La igualdad. La igualdad. O a Daí que no igualdad. movimento a gente diz que, na verdade, a lei, a principal coisa que garante é igualdade. In- entonces, por eso en el movimiento decimos que la ley, la principal cosa que garantiza es la igualdad, Que basicamente garante a vida. que básicamente es la garantía de la vida, Mas ao mesmo tempo não dá para aplicá-la em todas as épocas. pero al mismo tiempo no se puede aplicar en todas las épocas. Então, eu quero sugerir que não é a liberdade ou a falta dela o que explica por que está limitada a lei. Entonces, yo quiero sugerir que no es la libertad o la falta de libertad lo que limita el cumplimiento de la ley. Mas, No, no, perdón. Lo que yo quería decir es justamente que en tanto la gente no tenga conciencia, no O que eu tiene quis dizer liber- é que enquanto as pessoas não tenham consciência, no tienen verdadera libertad não têm verdadeira liberdade vamos de ficar na. escoger, de Claro. escoger la igualdad. de escolher a igualdade. Aí, quando tu trouxe consciência, aí comecei a. Começou a fazer sentido para mim. Cuando trajiste la palabra conciencia, empezó a hacer sentido para mí, a tener sentido. Porque a forma em que as linhas do Velho e Novo Pacto explicam essa limitação da lei, Porque la manera como el viejo y nuevo pacto explican la limitación de la ley, ela está limitada ao conhecimento da lei que as pessoas têm. eso se limita al conocimiento que las personas tienen sobre la ley. Isso não entra em conflito com o que o Matias disse também. Y esto no entra en conflicto con lo que dijo Matías. O ponto é que Deus vai delegar a imposição daquela lei a outras pessoas. El punto es que Dios delegará la imposición de la ley a otras personas. O trabalho de rei, de juiz, de advogado, de qualquer instituição que você imagina, El trabajo de rey, de juez, de abogado, de cualquier institución que te imagines, de qualquer instituição que de alguma forma esteja relacionada, cuide a lei, de cualquier institución que de alguna manera esté relacionado o que cuide a la ley, tudo isso Deus vai delegar e não vai fazer nada. Dios delegará y no hará nada. Quem vai aplicar a lei? ¿Quién aplicará la ley? Fica em mãos de quem? ¿Está en las manos de quién? Perdón, perdón que hable tanto, Não, não te pero, desculpe. pero claro, creo que con mi pregunta contesté otra pregunta que yo tenía, que era Uhum. si, 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 si vamos a hacer, o sea, eh, como- ¿cuál era mi pregunta era, ¿cuál entonces, si hagamos lo que hagamos, o algo así decía Parminder, eh, como que no iba a tener motivo, yo creo que yo decía, entonces, ¿para qué está el movimiento? Ahora sigo. Ahn, entonces, então, façamos o que façamos, não haverá motivo. Para que está então o movimento? No sé Entonces, si con esto, entendí bien tu pregunta, Graciela. sí, sí, o sea, esa era mi pregunta primera, Essa era a minha primeira pergunta. pero creo que ahora con esta respuesta que yo misma di, Mas acredito que agora, com essa resposta que eu mesma dei, eh,
creo que entonces sí tenemos una misión, porque yo decía, entonces, ¿qué misión tiene el movimiento? Então, agora eu Eh, acredito que sim temos uma missão, porque eu pensava, qual é a missão que tem o movimento? entonces, sí tenemos en el sentido de generar conciencia. Então, sim, nós temos uma missão no sentido de gerar consciência. Ok. Eso es todo. Pero Eso es conciencia de todo. qué? ¿Conciencia de De, qué? Cons- de que la verdadera justicia está en la igualdad. Consciência de que a verdadeira justiça está na igualdade. Eu acho que eu acho que eu entendi. Creo que entendi. E a gente vai conectar isso com a pergunta que eu estava fazendo. O que Y falou a lo Graciela. conectaremos con la pregunta que estabas haciendo. Eu perguntei se Deus não vai ser a pessoa que aplica a lei, quem fica, em mãos de quem fica? Entonces yo pregunté, si Dios no es la persona quien aplicará la ley, ¿en las manos de quién eso estará? Não, vocês lembram da terceira linha? Quem cuida da ¿Se aplicação da acuerdan? lei? ¿Se acuerdan de la tercera línea? ¿Quién cuida la aplicación de la ley? Pedro, Sim? hay algo que habló Curtis sobre ciertas características de la ley. Pedro, tem algo que Curtis falou sobre algumas características da lei, Es regulatoria y constitutiva. que ela é regulatória e constitutiva. O sea, regula cosas que ya existen, entonces dice no matarás, no robarás, y etcétera. Regula coisas que já existem, como por exemplo, não matarás, não roubarás, O también tienen el poder de crear cosas que no existen, mas também tem o poder de criar coisas que não existem, como instituciones, como instituições, como sacerdotes, levitas, netineos, sacerdotes, 144.000. levitas, netineus e os 144.000. Grupos que no tienen un poder a menos que la ley se los dé. La ley los crea, Grupos que não têm um poder a menos que esse poder seja dado pela lei. A lei os cria, como las instituciones que son creadas por la Constitución. como as instituições que são criadas pela Constituição. Porque primero se hizo la Declaración de Independencia, después se hizo la Constitución, Porque y, primeiro foi feita a Declaração de Independência e depois a Constituição, y fue esas leyes que crearon el Estado y e las foram instituciones essas que lo forman, leis que criaram o Estado, que crearon ese trono y que le dieron poder a un trono. que criaram esse trono e que deram poder a esse trono. Por eso el que gobierna es la ley y, y la ley le da autoridad a quien quiera dársela. Por isso, a lei dá autoridade a quem quiser. Así lo entiendo. Eu entendo assim. Mas quem aplica a lei? Pero ¿quién aplica la ley? Depende en qué contexto, pero a quien la ley le dé autoridad. Depende do contexto, mas a quem a lei der autoridade. E em resumo, essas pessoas são quem? E em resumen, ¿quiénes son? Cuando el séptimo reino cae, la piedra se levanta y crea una gran montaña, que es este movimiento. Quando o sétimo reino cai, a pedra se levanta, e se torna uma grande montanha, que é este movimento. Então a lei não é aplicada por Deus. Entonces, ¿la ley no está aplicada por Dios? Depende, él también está obligado a cumplir la ley. Não, mas quem está garantindo que seja aplicada? Depende, Deus também está obrigado a cumprir a lei. Aí o Pedro pergunta, quem garantiza que esté aplicada? El ser humano. É isso que estou procurando. Isso é o que, eso es lo que busco. Tipo, não é divino
quien aplica a lei. ¿De que quien aplica la ley no es divino, É humano. es humano? Isso é claramente visível depois do dilúvio para frente. Y eso es claramente visible después del diluvio en adelante. Lembram quem são os mediadores do terceiro pacto? ¿Se acuerdan quiénes son los mediadores del tercer pacto? Da terceira linha, na verdade. De la tercera línea, en realidad. Vocês lembram quem Jesus usava como os mediadores? ¿Se acuerdan quién Jesús usaba como mediadores? La iglesia, Uh-uh. ¿no? Jesús No era a el mediador igreja, de ella. São os reinos. Ah, los reinos. Tá tudo conectado com o que tu disse, eu só vou colocar de outra forma. Todo se conecta con lo que dijiste, pero voy a ponerlo de otra manera. A alegoria que tu usou parecia que a lei é uma entidade viva, é uma pessoa, né? La alegoría que usaste hacía parecer que la ley es una entidad viva, una persona. Tudo bem. Mas você sabe que essa declaração de independência e essa Constituição foi escrita por mentes humanas. Todo bien, pero sabes que esa declaración de independencia y que esta constitución fueron escritas por mentes humanas. Então, Deus não vai estar garantindo que a lei seja aplicada. Vai delegar esse papel a outra pessoa. Entonces Dios no estará garantizando que la ley esté siendo aplicada, pero delegará esta función a otra persona. Então, se você tem um nível, isso aqui é só uma ilustração. Se esse aqui for o nível de aplicação da lei, Entonces, si tienes un nivel de aplicación de la ley que vai de menos perfeito ou menos completo a mais completo. que, que tendremos de menos perfecto a más completo, E você vai dizer que, sei lá, na época de Moisés, a lei estava sendo aplicada nesse nível. y vas a decir que en la época de Moisés la ley se aplicaba a ese nivel. E assim, conforme as épocas passam, Y así, según el paso del tiempo, as circunstâncias vão las mudando, eras, las circunstancias van cambiando, mas na verdade o que você sabe que está mudando é as pessoas. pero en realidad lo que sabes que está cambiando son las personas. E aí você começa a chegar a uma aplicação da lei mais perfeita. Entonces empiezas a llegar a una aplicación más perfecta de la ley. Esse 100% é só uma ilustração. Este 100% es solamente una ilustración. Você precisa ir em aumento. Tienes que ir más cerca, Porque a lei, que é rainha, ela está aqui em cima. porque la ley que es reina está acá arriba. Vamos chamar que ela é uma pessoa. Ela já existe. Vamos a decir que es una persona que ya existe. E a lei diz que a igualdade é, é a regra. Y dice que la igualdad es la regla. E se você estivesse morando num mundo onde as instituições estão inscritas nesse nível de compreensão da lei, Y si estuvieses viviendo en el mundo en que las... ¿Se puede repetir? que a aplicação da lei está nesse nível, En que la aplicación de la ley está a ese nivel, você está com sorte, você está num lugar muito bom. tendrías suerte, estarías en un lugar muy bueno. Mas, na verdade, essa lei está sendo aplicada no mundo aqui embaixo. Pero en realidad esta ley se está aplicando en el mundo acá abajo. E Deus não pode aplicar a lei. Y Dios no puede aplicarla. Porque se Deus a aplica, aí o questionamento de Satanás fica evidente.
Porque si Dios la aplica a la pregunta de Satanás, su argumento se pone evidente de que realmente é Deus que está em controle de tudo de e não que, as suas criaturas. de que realmente era Dios quien estaba en control de todo y no sus seres criados. E como a gente disse, Deus vai delegar a aplicação e imposição daquela lei a pessoas também. Y como dijimos, Dios delegará la aplicación y la imposición de esa ley a personas también. Então, é aí onde essa pergunta de por que a lei é limitada pelo mundo em que você vive, Entonces, ahí vemos esa pregunta de por qué la ley se limita al mundo en que vivís. se limita porque ela pode só ser aplicada segundo o conhecimento das pessoas na tua volta. Se limita porque solamente puedes aplicarse según el entendimiento de las personas que te rodean. Então, dependendo do mundo em que você vive, Entonces, a depender del mundo en que vivís, as pessoas mais capazes vão criar um reino, las personas más capaces crearán un reino, vão codificar umas leis codificarán unas leyes para tentar conviver para intentar convivir. e, ao passo das gerações, se levantam pessoas que mudam a lei e a fazem mais abrangente. Con el paso de las generaciones, vienen personas que cambian la ley y la hacen más abarcantes. Por pessoas, eu estou falando dos reinos. Y por personas me refiero a los reinos. Você tem reino um, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenés los reinos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. A lei está limitada ao mundo que você vive porque ela é aplicada por nós mesmos. La ley se limita al mundo en que vivís porque es aplicada por nosotros mismos. São as pessoas que vivem nela. Son las personas que viven en, eh, en ese mundo. Obviamente não é qualquer pessoa. Obviamente no cualquiera. Os governos cada um desses reinos. Los gobiernos de cada uno de esos reinos E a obra, né, esse trabalho incrível, difícil de explicar, y la obra, este trabajo increíble y difícil de explicar, que é a redenção, que es la redención, a maior ciência que já existiu, la más grande ciencia que ya existió, coisa que nem você nem eu temos a capacidade de explicar por quê. cosa que ni siquiera tú y yo tenemos la capacidad de explicar porque Não vimos Deus obrigando ninguém. no vimos a Dios obligándole a nadie. Temos registro de que os reinos foram espontaneamente um após o outro, Tenemos registro de que los reinos fueron espontáneamente uno tras el otro, mas de alguma forma desconhecida, cada um deles se aproximou mais perto da aplicação perfeita da lei. pero de alguna manera desconocida, cada reino se aplicó más y más de la manera, de la forma desconocida de la ley, Más perfecta de la ley. más Mais perfeita da perfecta lei. de la ley. E essa é a história de Jesus, o mediador, Y esa es la historia de Jesús, el mediador, que na verdade estava usando os reinos. que en realidad estaba haciendo uso de los reinos. Não podemos perguntar o mecanismo porque não temos ideia de como isso é assim. Y no podemos decir cuál es el mecanismo, no tenemos idea de cómo pasó. Uma pessoa humanista, ateia vai dizer que a humanidade sempre aponta para o melhor. Y una persona humanista y atea dirá que la humanidad siempre apuntará hacia lo mejor. Eu não tenho como rebater isso, Y yo no tengo argumentos en contra de eso, porque é uma clara observação das coisas.
porque es una observación clara de las cosas. O que está acontecendo é que o sétimo reino, que deveria estar fazendo o trabalho bom hoje, Lo que está pasando es que el séptimo reino, que debiera estar haciendo el buen trabajo hoy, o próximo degrau na aplicação da lei, el siguiente escalón en la aplicación de la ley, e lembre-se que aplicação significa conhecimento. Se você conhece, você aplica. y acuérdense que aplicación tiene que ver con conocimiento. Si conoces, lo aplicas. No reino 1, você só pode aplicar o que você conhece. En el reino uno solamente puedes aplicar lo que conoces. Então, a linha do Velho e Novo Pacto Entonces, la línea del viejo y nuevo pacto aponta a quê? apunta No- hacia qué. Eu vou colocar aqui o 3 de janeiro Yo voy a poner acá que el 3 de enero morreu de forma definitiva o sexto reino de manera definitiva el sexto reino murió. e o sétimo Y el séptimo abandonou seu papel como mediador. dejó su papel de mediador. Não precisamos qualificar isso como algo ruim. No tenemos que calificarlo como algo malo. O velho pacto sempre deve chegar a um ponto de expiração, Y el viejo pacto siempre tiene que llegar a un punto en que no va más, en que expira, porque ele é repetitivo, ele é limitado no que pode conseguir. porque es repetitivo y limitado en lo que puede lograr. Israel não podia ficar a vida inteira sacrificando cordeiros Israel no podía estar toda la vida sacrificando corderos e chegar ao conhecimento perfeito da lei. y llegar al conocimiento perfecto de la ley. Em algum momento, esse sistema devia parar En algún momento ese sistema tenía que cesar e para nós cessou a mediação dos reinos esse ano. y para nosotros la mediación de los reinos cesó este año. Mas o que não cessou é o nosso contínuo avanço no conhecimento da lei. Pero lo que cesó fue nuestro continuo avance en el conocimiento de la ley. E aí eu pergunto para vocês: Entonces les pregunto, tem alguma instituição aqui na Terra ¿hay alguna institución acá en la Tierra que combine ciência, história, que haga combinación de ciencia, historia, medicina, medicina, filosofia filosofía e religião y religión? que é aqui onde fica a parte divina, Que acá es donde vemos la parte divina, que em todos, como se diz, que em todas as disciplinas possua o nível máximo da aplicação da lei? y en todas sus disciplinas posea el nivel máximo de la aplicación de la ley. Vou dar um exemplo. Un ejemplo, Se você vai para. Estou esquecendo uma importante aqui. Vou colocar DH de Direitos Humanos. yo voy a poner acá DH, que significa derechos humanos. Se você vai para. Eu vou pegar a instituição católica. Entonces, si vas a la institución católica, Tem excelentes cientistas, tenemos excelentes científicos, bons historiadores, buenos historiadores, né, pessoas que estão na medicina ótimos. excelentes personas en la medicina. E você pode até clicar todos, mas aí você fica pensando nos últimos dois. Puedes
hacer check en todos, pero te quedas pensando en los últimos dos. Você sabe que a aplicação dos direitos humanos e da religião ficou fraca aqui. Sabes que la aplicación de los derechos humanos y la religión quedan débiles acá. Você pode entregar um 100% em todas as outras coisas, Puedes entregarle un 100% en todos los demás, mas e o que fazer com religião, com direitos humanos? pero ¿qué hacer con la religión y con los derechos humanos? Mas por que pegar a Igreja Católica? ¿Por qué hacer el ejemplo con la Iglesia Católica? Não tem que ser uma igreja. Me forneçam uma instituição que esté no maior nível em todas as disciplinas. No tiene que ser una iglesia. Denme a una institución que esté en el más alto rango, más alto nivel en todos los puntos. Por nível, eu me refiro a conhecimento da lei, Y cuando hablo de nivel, hablo de conocimiento de la ley. educação, Poderia ser uma universidade? poderia ser uma universidade. Podría ser una La universidad. ONU. ONU. Você pode pegar a ONU. Daí a gente vai fazer o exercício, a gente pode olhar para todas Entonces vamos a hacer un ejercicio, miremos hacia todas. A gente não vai fazer isso literalmente, No lo vamos a hacer literalmente, mas não estou falando eu. O argumento do modelo que foi apresentado pero el argumento del modelo que fue presentado é que se você pegar das melhores instituições do mundo, a maioria tem quase todas as coisas no nível correto. si agarras las más grandes instituciones del Não, mundo, as melhores. si agarras las mejores instituciones del mundo, tendrán gran parte de todo esto muy bien. Você pode pegar sei lá, o PT, você pode pegar o Partido Democrata, você pode procurar onde você quiser. Puedes agarrar el Partido de los Trabajadores, el Partido Demócrata, donde quieras, E o argumento que está fazendo o modelo y el argumento que hace el modelo é que tem uma instituição que ultrapassou a todas. es que existe una institución que las ultrapasó. Da mesma forma que o Reino 2 ultrapassou o Reino 1. De la misma manera que el reino Dios ultrapasó al reino 1. Assim como o Reino 6 foi o melhor de todos os reinos até esse momento. Y tal cual, el reino 6 fue el mejor de todos hasta ese punto. Na verdade, é no Reino 6 que temos vivido na melhor época em termos de direitos humanos da história humana. En realidad, es en el reino 6 en que hemos vivido la mejor era de los derechos humanos. Não é um trabalho só do 6, é um trabalho de todos os anteriores. Y no, esto no es un trabajo solamente del sexto, sino de todos los que vinieron antes. Mas acontece que o 6 morreu. Pero el 6 murió. E o sétimo Y el séptimo fez assim, literalmente fez assim. literalmente hizo Decidiu esto. ficar para trás. Decidió quedarse atrás. Basicamente, quer ser uma monarquia, sei lá. Foi para outra época. Quiere ser una monarquía, qué sé yo. Fue hacia otra época. Mas tem que ter outro 7 aqui, um verdadeiro 7. Pero hay que haber un otro 7 acá, un verdadero 7. Uma instituição que ultrapassou a anterior no conhecimento da lei. Una institución que ultrapasó a la anterior en el conocimiento de la lei. Essa que já sabem do que estamos falando. Y ustedes saben de lo que estamos hablando. Seria o movimento. Que sería el movimiento. Da mesma forma que os discípulos eram o próximo nível de conhecimento da lei e por isso Israel ficou para trás. De la misma manera que los discípulos eran el
Siguiente nivel, el conocimiento de la ley e Israel quedó hacia atrás. Agora vamos tirar mais um princípio antes de fechar. Y ahora entonces vamos a sacar un principio más antes de cerrar. Se você mora no reino, qualquer desses números, Si vivís en el reino en cualquiera de esos números, a aplicação da lei vai ser no nível daquela instituição, la aplicación de la ley será en el nivel de aquella institución, sem distinção. sin distinción. Todo mundo pode ser beneficiado pela instituição que está encarregada da lei, do conhecimento da lei. Todos pueden ser beneficiados de la institución que está encargada del conocimiento de la ley. O que é a terceira linha do novo pacto, eu entendo, está falando, Y lo que entiendo que la tercera línea del nuevo pacto está diciendo é que se tem um grupo institucional que chegou a um conhecimento da lei superior, es que si hay un grupo institucional que llegó a un conocimiento superior del entendimiento de la ley, esse grupo é a humanidade também, ese grupo también es la humanidad e esse grupo abrange toda a humanidade fica protegida dentro desse benefício. y ese grupo abarca toda la humanidad queda protegida bajo ese beneficio. Por isso que os estudos que vão começar a acontecer daqui para frente, Por esto, los estudios que empezarán a pasar de acá en adelante, que cada um de nós temos que ir entender e participar, que cada quien de nosotros tenemos que entender y participar, explicará melhor por que e até que ponto os benefícios da lei se aplicam para todas as pessoas ou não. explicará mejor en por qué y hasta cuál punto los beneficios de la ley se aplican a todas las personas o no. Espero que isso tenha ajudado um pouco. Espero que eso haya ayudado un poco. Não temos tempo para muitos comentários e perguntas, mas agradeço a participação. No tenemos mucho tiempo para muchos comentarios y preguntas, pero agradezco la participación. Vamos fazer uma oração? Vamos a hacer una oración. Deus, muito agradecidos estamos pela oportunidade de estudarmos essa manhã Dios, estamos muy agradecidos por la oportunidad de que estudiemos esta mañana e queremos continuar compreendendo os benefícios da lei y queremos seguir entendiendo los beneficios de la ley, a nossa responsabilidade perante a lei, nuestra responsabilidad delante de la ley, porque reconhecemos que temos mais conhecimento dela hoje. porque reconocemos que tenemos más conocimiento de la ley hoy. Isso não pode agora ser apagado. Y eso no se puede borrar ahora. Estamos felizes por esse milagre. Estamos felices por ese milagro. Nos continue guiando em nome de Jesus. Sigue guiándonos en el nombre de Jesús. Amém. Amén.